Agora é Café com Cliente. Especial 15 anos da Rádio 101.5 FM. Café com Cliente. Olha, gente, nesse ano de 2021, nós aqui da 101.5 FM comemoramos os nossos 15 anos. E para comemorar essa data, esses 15 anos, é que nós preparamos esse quadro especial que destaca aqueles que são o nosso combustível e que nos impulsionam a buscar sempre o nosso melhor, que são justamente os nossos clientes, os nossos parceiros. E os convidados de hoje no quadro Café com o Cliente são a diretora-geral Silvia Regina Canã e o diretor administrativo Ezequiel Plínio Albarello, da URI, Campus Frederico Westphalen. E eu começo primeiro com as damas, me desculpe, Plínio, Ezequiel, mas vamos começar com as damas primeiro, né? Silvia, bom dia, bem-vinda à programação aqui da 101, tudo bem com você? Bom dia, Volney, tudo bem? Eu quero cumprimentar muito carinhosamente os ouvintes dessa belíssima rádio 101.5, uma rádio que sempre foi uma parceira da nossa universidade, né? Sempre esteve em todos os nossos eventos, prestigiando, divulgando a URI, e também cumprimentar com muito carinho todos os ouvintes dessa rádio que também já foram e são nossos alunos, né? Tivemos muitos alunos dessa região de Palmitos, Caibi, Mondaí, enfim, de toda a grande região aqui, que estudaram na URI, e hoje ainda temos um número grande de alunos que continuam estudando conosco. Que bacana, que bacana. Ezequiel, bom dia também, bem-vindo à programação aqui da 101, tudo bem? Bom dia, Volney, bom dia a todos os ouvintes, internautas que estão nos acompanhando. É um prazer vir lá de Frederico para a gente trocar um pouquinho de ideias, de falar um pouquinho da nossa instituição, da nossa universidade. E, obviamente, atendendo um pedido da rádio, que sempre foi nossa parceira em tudo que a gente fez e levou para fora da universidade tudo aquilo que a gente faz, utilizando esse meio de comunicação tão importante. Que bom. Bom, vamos começar então falando um pouquinho da história da URI. URI, Universidade Regional Integrada, Campus Frederico Westphalen. Quando que surgiu essa universidade? Há quanto tempo já? Bom, Volney, a história da URI ela é uma história já de 53 anos. Na década de 1960 então mais ao final da década, por volta de 68, um grupo de pessoas, de visionários da nossa região lá de Frederico Westphalen, entendeu que era um momento de trazer o ensino superior para o interior do estado. E numa parceria naquela época com a Universidade Federal de Santa Maria, eles criaram o primeiro curso superior da região, que foi o curso de Letras, no ano de 68. Português? Letras Português. Depois de criado esse curso, a UFSM, então, se retirou do processo e foi criada uma fundação chamada FESAL, Fundação de Ensino Superior do Alto Uruguai. Esta fundação, juntamente com outras pequenas fundações da região, uma fundação que existia em Erechim, uma que existia em Santo Ângelo, se uniram e trabalharam num projeto mais arrojado para deixar de ser uma faculdade isolada e se transformarem então numa universidade. Então o ensino superior lá em Frederico Westphalen, na nossa região, tem 53 anos, e a URI como universidade, como ente jurídico universidade, ela completou no dia 19 de maio desse ano 29 anos. Legal. Nós estamos a caminho de completarmos os 30 anos no ano que vem, né? Atingir a nossa maturidade, como a gente diz. Então é uma história muito bonita que envolveu muita gente, muitas pessoas, muitos alunos, muitos professores e muita luta de muitas comunidades pelo ensino superior na nossa região. Você tem dado de quando que foi que formou a primeira turma? O ano? A primeira turma se formou eu não tenho certeza, mas foi em 71. 71. Porque naquele tempo os cursos de licenciatura, eles não tinham a modalidade que tem hoje de 4 anos. Eles eram licenciaturas curtas, que chamava, né? De 2 anos e meio e 3 anos. Então, como a FESAL, ela foi criada em 68, em 71 ou 72 nós formamos a primeira turma de licenciados em letras capazes, né? Professores capazes de atuar nas escolas da região. Bacana. Desde então, é no mesmo lugar ainda a URI? Exatamente. É no mesmo lugar. Aquele espaço, ele foi cedido pela Prefeitura Municipal, porque na época o prefeito entendia e
com, né, já uma visão de futuro muito grande, que a educação era o aspecto mais importante, né, de uma administração. Então ele doou uma área que a FESAL utilizou para construir o seu primeiro prédio, um prédio que existe até hoje, um prédio onde nós trabalhamos a parte administrativa da universidade, o curso de Direito, parte da nossa escola da URI hoje, são prédios que a gente conserva, né, com muito cuidado e carinho, mas a URI é no mesmo lugar. Ela sempre, a primeira turma, antes de ter o prédio próprio, ela aconteceu dentro das escolas, né, do município. Mas isso foi uma questão de pouco tempo até o primeiro prédio estar construído. Depois a URI, a FESAL na época, que hoje é URI, ela ocupou sempre esse espaço. Que bacana. Bom, e de lá para cá só veio a crescer. E hoje, eu quero saber quais são os cursos que a URI oferece, em termos de cursos de formação profissional. Quantos cursos, quais são eles? Uhum. Hoje nós temos 22 cursos, né, ofertados na nossa instituição. São cursos na área da saúde, na área das engenharias, na área das ciências sociais aplicadas, na área das ciências humanas. Então eu vou citá-los aqui, se eu esquecer algum, Ezequiel me ajuda, né, porque são vários. Na área da saúde nós temos fisioterapia, enfermagem, farmácia, biomedicina, nutrição. Nós temos na área das ciências humanas o curso de psicologia e o curso de pedagogia. Uhum. Nós temos na área da formação de professores o curso de letras e matemática também. Temos os cursos de engenharia civil e engenharia elétrica, o curso de direito, os cursos de ciências da computação, os cursos de administração e ciências contábeis. Eu acho que é esse. São esses os cursos, são isso. E nós temos também, funcionando junto e dentro da mesma estrutura da universidade. Do agro. Ah, sim, esquecemos. Dois importantes cursos. A agronomia e o tecnologia agropecuária, que é um tecnólogo na área também da formação do agricultor, né? E temos também funcionando na mesma estrutura da nossa universidade a Escola de Educação Básica da URI, com ensino médio, né? Que também estamos aí em projetos de expansão. Que legal. As pós-graduações. Uhum, também. Isso, nós temos pós-graduações presenciais e pós-graduações na modalidade EAD. Interessados, procurem no nosso site, porque essas sim são uma infinidade, não saberíamos nem, inclusive, saber o nome de todas, né, professora Silvia? São muitas. E temos também um PPG, um programa de pós-graduação na área de mestrado e doutorado em educação, onde a professora Silvia, inclusive, é uma das docentes desse programa. Algo muito importante que eu também acompanho do trabalho de vocês é a formação direcionada para o mercado de trabalho. Vocês trabalham muito essa questão, inclusive com parcerias com várias empresas da região. Eu acho que isso se torna um diferencial de vocês também, né? Com certeza. Na verdade, há um bom tempo a gente já vem fazendo essa curva, como a gente gosta de falar, né? E o bom é que alia a teoria com a prática também, né? Porque eu acho importante a gente sempre falar isso, porque a universidade sempre é vista como o baluarte do conhecimento, assim, aonde se encontra o conhecimento, né? Mas ao mesmo tempo precisa inovar, e o maior desafio de uma instituição de ensino, principalmente, é inovar sem perder as referências, né? Sem perder o tradicionalismo. Mas o foco no trabalho sempre foi o que direcionou, inclusive, a escolha dos cursos, né, professora Silva? Porque o anseio daquelas pessoas de 50 anos atrás, quando pensaram no ensino, pensaram em algo para desenvolver a região, que era a região de abrangência, né? As universidades mais próximas eram Passo Fundo, Cruz Alta, Santa Maria, para muitos dos nossos colegas que ainda estão na instituição, fizeram os cursos nessas outras universidades, né? Para daí sim trazer as especialidades para Frederico Westphalen. Até hoje foi assim, quando a gente abre um curso novo, a gente busca pessoas que se formaram em outros lugares, em outras regiões, para fomentar com base na realidade regional. E aí, automaticamente, se ela é baseada nessa realidade, com foco nesses profissionais da nossa região. Então, os cursos do agro, por exemplo, tem um foco muito grande na modalidade de produção e de vivência dessas pessoas do agro na nossa região. Até porque a nossa região, ela é, digamos que essencialmente agrícola. Temos lá nossas indústrias, mas a agricultura é o nosso carro-chefe da economia. Todas são. Então, para encerrar essa etapa, todos os cursos hoje
tem um pé muito forte no empreendedorismo e na inovação. Mesmo que ele seja da área da saúde, mesmo que você for um colaborador futuro de uma instituição, é importante saber como pensa o gestor, né? Mesmo que você não seja um gestor um dia, mas é importante saber o que pensa, como pensa, por que pensa daquela forma, para que a relação entre trabalhador e gestor, ou funcionário e empregador, seja uma relação melhor, né? Que a gente consiga conversar de igual para igual, porque mesmo que os objetivos do trabalho sejam distintos, a gente trabalha por uma causa única, né? E dentro da universidade a gente também tem feito essa mudança, tem feito esse cuidado para trabalhar com um pé muito forte no empreendedorismo, que é o que hoje se demanda muito no mercado. Pessoas com capacidade de empreender, de solucionar problemas, com raciocínio crítico e com uma habilidade ou capacidade de mudança extremamente grande e de adaptação aos novos modelos que vêm surgindo. Falando em novos modelos, novidades, Ezequiel e Silvia, o ano passado nos pegou muito de surpresa com essa condição da pandemia. Vocês, URI, sempre foi uma universidade de ensino presencial. Mas em meio a tudo isso, vocês tiveram que inovar também. Inclusive partiram para o EAD, mas sem perder a qualidade. Como é que foi essa mudança, essa readequação a toda essa circunstância que a gente vive no mundo? Muito bem, Volney, acho que vou falar um pouquinho, depois Ezequiel me ajuda. Antes de te responder essa pergunta, também quero lembrar que nós temos o curso de Arquitetura e Urbanismo, que eu esqueci, né, no hall dos cursos aí de falar, que é importante, porque é um curso também muito bonito, né, que nós temos lá na URI. O que acontece, Volney? Nós vínhamos há uns 3 anos já fazendo um processo dentro da universidade de formação dos nossos professores para as culturas digitais. Estão aí e não vão sair, né? Exatamente, que chegaram e chegaram muito forte, chegaram para ficar e chegaram como um instrumento importante para ajudar a gente no processo de ensino, de aprendizagem e de desenvolvimento de capacidades diferentes nos nossos alunos. Então a gente fazia uns 3 anos que estava fazendo processos e projetos experimentais em vários cursos, com algumas aulas na modalidade online, com algumas experiências diferentes, e tinha um grupo de professores que estava trabalhando e se capacitando para isso. Quando nós repentinamente recebemos a notícia de que nós teríamos que fechar as portas da universidade para o ingresso do aluno e dos professores, em função de que todos tinham que se recolher às suas casas, e nós recebemos essa notícia numa terça-feira. Na quinta-feira nós tínhamos que encerrar as atividades, e de quinta até segunda-feira nós fizemos uma virada de sistema, como a gente diz. Como a gente já vinha usando, e faz muito tempo que a gente trabalha com a plataforma Google, nós temos assim todas as ferramentas do Google disponíveis para a universidade. Nós imediatamente então começamos a nos preparar no primeiro final de semana aí para fazermos as nossas primeiras aulas online num formato integral, porque nós não podíamos trazer os alunos, e nós também olhávamos para os nossos alunos sempre com aquela responsabilidade de quem dirige uma instituição, de que o nosso aluno, ele vem para a universidade, ele já trabalha, ele é um aluno trabalhador, a formação dele, o diploma dele vai mudar bastante a questão profissional dele depois, em questão salarial, em questão de oportunidade de trabalho diferente, de renda, enfim, de tudo. E nós olhávamos para eles e pensávamos, nós não podemos atrasar a vida dos nossos alunos, porque nós assumimos um compromisso com eles quando eles fizeram matrícula de que eles terminariam no prazo. Eu acho que essa foi a maior preocupação, né? Foi a maior preocupação. E aí, o que a gente fez? Não, nós vamos para online, nós não vamos perder o semestre, nós não vamos deixar os nossos alunos desamparados. Mas nós tínhamos os nossos professores também, muitos preparados, mas a maior parte deles que nunca tinha feito uma aula online e que não acreditava que isso fosse ser possível, inclusive. Então, nós tivemos que fazer um processo de convencimento dos professores de que nós íamos conseguir. E nos primeiros dias ali, os primeiros 2 meses, foi um período de adaptação para todo mundo. Nós fizemos uma infinidade de reuniões online, inclusive, para a gente conseguir mostrar, olha, dá certo, dá para fazer, vamos lá, vai ser possível. O primeiro semestre ele foi um pouco mais complicado. Por todos nós, todos estávamos em adaptação, a gente ainda estava vivendo como se fosse um luto, assim, tipo, tiraram o nosso doce, que o nosso doce é dar aula, é abraçar o aluno, é chegar na sala de aula e fazer a aula acontecer. Mas a gente se deu conta que não adiantava a gente ficar sofrendo com aquilo, nós tínhamos que nos rever
assim, urgentemente. E fizemos isso. Terminamos o primeiro semestre, fizemos muitas reuniões com os próprios alunos, avaliamos aquele processo e no segundo semestre, todos os mais experientes, nós encaramos a aula online como se ela estivesse acontecendo dentro da universidade. E deu muito certo porque o segundo semestre foi um semestre de paz, os alunos não reclamavam das coisas e nós conseguimos daí também, pelos decretos que saíram, trazer de volta para o presencial todos os alunos que faziam estágio no campo da saúde, inclusive porque nós contribuímos muito com os hospitais, com as UBSs, cujos profissionais já estavam começando a se sobrecarregar e os nossos alunos então foram trabalhar nesse processo. E hoje nós estamos num momento muito especial também da universidade. Os cursos diurnos, eles já estão de volta e nós não tivemos, felizmente, problemas mais sérios nenhum, nada de turma inteira com contágio, nada disso, tudo transcorreu normal. A nossa escola já voltou esse semestre também, está todos os alunos estão com aula presencial e nós estamos já trabalhando e já nos organizando para dia 2 de agosto nós voltarmos às aulas presenciais, com todos os cuidados, com todos os protocolos, com todo o respeito, né, à vida humana, mas também entendendo que a vida humana precisa também do convívio social. Então, dia 2 de agosto a gente volta às aulas presenciais. Pois é, professores, isso dá um alívio, de certa forma, essa volta? Voltar ao antigo normal, porque o pessoal fala muito do novo normal, né? Mas voltar ao antigo normal, eu acho que também é uma sensação de alívio, né? Uma pergunta delicada para ser feita para um professor, né? Verdade. Porque professor, a gente brinca sempre, né, professora Silvia, porque professor é algo de vocação mesmo, né? Assim como um locutor, tem que ter um como tom, quem é um pouco isso, né? Professor é algo que a gente ama o que faz e está dentro da tua vida 24 horas por dia, professor. Inclusive no futebol se chamam de professor. Eles não se chamam pelo nome, né? Então é uma profissão que se confunde muito com o ser humano. Para nós, sim, com certeza. Mas, ao mesmo tempo, o que eu falava antes de ter que inovar, né, sob pena de perder o espaço ao longo do tempo, a gente tem feito isso e fez com maestria. Eu acho importante para os internautas e ouvintes falar uma coisa extremamente importante do que é EAD, propriamente dito, né? Porque é uma confusão extremamente grande quando tu olha só pela mensalidade que você paga. Se o objetivo é quanto você quer pagar pelo produto, né? O EAD da Universidade da URI, nós temos 3 modalidades, né? Presencial, EAD e híbrido. O EAD, que é o ensino à distância, se divide em 2, síncrono e assíncrono, ok? Síncrono é quando você tem um professor online, sentado do outro lado, né? Dando aula numa plataforma digital e os seus alunos, cada um nas suas residências. Mas o professor está online, né? Ele conecta às 19 horas, dá aula até às 20h30, que é o nosso modelo, volta às 21 e dá aula até às 22h40, 22h30, 40 por aí. E o professor dando aula, compartilhando materiais, interagindo, o aluno perguntando, levantando a mão. Isso a gente chama de síncrono. Há uma sincronidade entre o processo de ensino e aprendizagem. É tal como tivesse na sala de aula, só que a diferença é você estar na frente do computador. Perfeito. Né? O smartphone, enfim. Isso. Essa é a modalidade utilizada pela URI enquanto tivemos a pandemia. A gente deu aula síncrona. É o mesmo professor que você tinha antes dando aula na modalidade online síncrono. O assíncrono é essa outra modalidade de EAD, onde tem um vídeo, tem uma atividade, tem um exercício. Você assiste a hora que quer, faz atividade a hora que você pode. Tu consegue gerenciar o teu horário com mais flexibilidade numa outra modalidade, mas automaticamente perde essa interação com o teu professor. Não Porque às vezes a dúvida surge ali, né, professor? Perfeito. E aí você, se não sana naquela hora que você está integrado no assunto, se perde a dúvida, você acaba não assimilando a resposta com a dúvida. Perfeito. Acaba se perdendo o ensino. Então a gente tem isso, tá? Quando a gente foi pro síncrono, nessa modalidade, com as turmas do presencial. Agora, dia 2, a gente volta com 100% do presencial, algumas disciplinas, e aí que vem então a inovação, né? Algumas disciplinas que sempre foram mais teóricas, em que não precise laboratório, em que não precise trabalhos em equipe, desenvolvimento de novos raciocínios ou atividades que exijam a presencialidade,
ela pode ficar no modelo remoto, como a gente chama, né? Porque, na verdade, tu não precisa sair 1h30 antes, mora aqui em Palmitos, vai em Frederico, tu tem que sair do trabalho às 17 no máximo, pegar o ônibus às 17h30, ir a Frederico. E aí, então, a gente une o útil ao agradável. Mas a gente preza pela presencialidade, pela nossa modalidade, porque a maioria dos cursos tem um currículo onde a presencialidade é fundamental, não desprezando as demais, porque na verdade a gente também tem o EAD convencional, esse EAD onde você pode estudar a hora que quer, acessar a hora que quer. A URI também tem o EAD, mas a gente tem essa modalidade do presencial e o EAD e uma que a gente chama de híbrido, que é essa que a gente explica agora para todo mundo, que é onde a gente une o útil ao agradável, né? Tem o professor, tem um horário marcado, mas não precisa se deslocar de cidade. Então a gente está nesse processo de mudança, muito por conta da pandemia. A gente já sabia que esse dia ia chegar, a gente já estava preparando a casa, fomos pegos de surpresa, como todo mundo foi, né? Até porque foi um baque, foi tudo muito repentino, né? 3 dias. Em 3 dias a gente teve que se reinventar. Exato. Então é isso, agora dia 2 a gente volta, a gente tem isso, nós temos uma frase célebre na universidade, a gente tem EAD, mas a gente é presencial, então quer dizer, porque somos excelência no presencial, é que temos EAD, então é universidade. Uma vez a gente tinha vários produtos, os produtos eram cursos, né? Hoje nós temos vários produtos, e os produtos são ensino e aprendizagem, independente da metodologia, da forma, do modelo, assim por diante. E essa é a URI do presente, na verdade. Agora, professora Silvia, essa mudança, seja híbrida, seja EAD, presencial, ou a união delas aí com a parte híbrida, mostrou que deu certo essa migração, como você falou, no primeiro semestre rolou um pouquinho de dificuldade, até porque toda mudança, ela gera essa dificuldade, essa dificuldade tanto para professor quanto para aluno, mas tá aí a prova de que deu certo e vai continuar também, né? Exatamente, Volney, nós precisamos até vivenciar esse momento, né? Porque nós como seres humanos, quando a gente é muito acostumado a fazer uma coisa, a gente tem dificuldade em mudar. Isso é da natureza humana, né? A gente precisa experimentar, ver que deu certo e daí acreditar naquilo. Como nós sempre fomos exclusivamente presenciais, nós fomos e somos ainda assim, o nosso carro-chefe é o presencial, porque a gente realmente entende que nesse momento em que tudo está digital, a cultura de estar próximo do outro, próximo do professor, trocando ideias, ela é insubstituível. Mas em algumas áreas, ela pode sim ser diferente. Então, nós entendemos isso dá certo, isso funciona. Eu vou te dar um exemplo, a CAPES, que é um órgão que regula os programas de pós-graduação de mestrado e doutorado, que é onde hoje eu estou dando aula, ela também não aceita, nós não temos permissão hoje para fazer cursos em EAD e nem online. Excepcionalmente, por conta da pandemia, nós estamos conseguindo. Como os alunos são muito maduros, eles já têm um foco, eles já têm uma profissão, eles vêm para aprofundar, as aulas são excelentes, dão super certo. Há uma tendência que no futuro, mestrados e doutorados, exceto aqueles que exijam laboratório para fazer experimentos, eles vão ser todos online. Porque isso facilita a possibilidade, por exemplo, de alunos que nós temos lá do Mato Grosso não perderem nenhuma aula, não terem deslocamento, nem nós professores termos deslocamento, porque até a gente tem um programa belíssimo com eles lá. É longe demais, né? Muito longe, mas funciona muito bem. Então a gente teve que ter esse processo de adaptação, foi bem importante, foi importante inclusive para a gente enxergar outras oportunidades, outras possibilidades e também, como disse o Ezequiel lá no começo, né, conservando a linha mestra da nossa instituição, que é o presencial, que é a busca pela excelência e qualidade, que foi sempre uma coisa que nós perseguimos a vida toda na URI, né? A gente discute isso todos os dias. Ontem nós ficamos em reunião uma tarde inteira com os coordenadores de curso, trabalhando essa ideia de que o nosso aluno, ele entra na URI porque ele sabe que a URI tem excelência na formação. Que quando ele for atuar lá fora, a expectativa que a sociedade tem em relação ao aluno formado na URI é de que ele vai desempenhar o seu melhor trabalho. E nós não podemos falhar nisso. Só que associando e sempre junto com esse olhar da qualidade, nós podemos ter qualidade com o professor diante do aluno numa sala de aula e com o professor muito responsável e bem preparado no online também,
porque se ele se preparar bem e fizer o seu melhor, ele também consegue dar uma aula de alta qualidade. Então, nós conseguimos associar esses dois mundos, felizmente, né? A URI protagonizou uma mudança muito rápida. Na nossa região lá, várias universidades tiveram que mudar de plataforma, mas nós felizmente não tivemos nenhum problema. Nós tivemos assim uma adesão dos nossos alunos. Do primeiro semestre para o segundo do ano passado, a nossa expectativa era ver o que vai acontecer com o aluno. Ele vai voltar para a universidade, porque o país todo estava falando no alto índice de desistência dos alunos. E nós não tivemos desistência. Que bom, hein? O nosso índice de trancamento de matrículas, ele foi tão pequeno, porque o aluno não sentiu perda tão grande. Claro, a gente agora tem um projeto também de recuperação para aquele aluno que teve um pouco mais de dificuldade, que já tem no presencial, que às vezes no online ele se distrai mais fácil. Os nossos coordenadores estão programando recuperar alguns conteúdos que são essenciais, porque a gente também entende que esse é um papel da universidade, né? Nós queremos qualidade, então nós também temos que dar essas oportunidades. Mas foi uma grande experiência e uma exitosa experiência. Que legal. Gente, vocês têm um site que é completo, tem muita informação, e eu digo informações a respeito de educação, mas também tem todas as informações a respeito dos cursos. Qual é o site de vocês mesmo? www.fw.uri.br. Bem simples e fácil de memorizar. Tem um monte de abinha lá, tem contatos, né? Tem uma infinidade mesmo de dicas também para você. Ó, tem vídeos, é completinho demais. E como nós mudamos muita coisa na URI, nós nos atualizamos em muita coisa, daqui uns dias nós vamos estar com o nosso site de cara nova, mais moderno, mais dinâmico, mais fácil de interagir, né? O Ezequiel pode falar para vocês aí também. Na verdade a gente, por ser universidade, né, Vonei e ouvintes internautas, a gente faz muito mais do que ensino, né? Claro que ensino é o nosso principal pilar, a gente existe para transferir conhecimento, mas a gente tem pesquisa de ponta, a gente tem extensão, na verdade, a gente tem uma infinidade de outros projetos que contribuem para o desenvolvimento regional. Qualifica o aluno na modalidade de ensino, nisso tudo que a gente fala aqui, utilizando tecnologias, realidades novas, laboratórios excelentes, né? Nós temos 82 laboratórios, mano, que vão desde as áreas das engenharias, áreas da saúde. A estrutura da universidade hoje é extremamente valiosa do ponto de vista ensino. E de pesquisa também. Hoje a gente tem, por exemplo, laboratórios que atendem a região toda aqui. Nós temos o laboratório do leite, que atende toda essa região oeste de Santa Catarina também, além da região norte do nosso estado. Nós temos laboratórios que fazem análise de alimentos, de águas efluentes. Nós temos laboratórios que fazem análise de solo. E tudo isso como prestação de serviço para a comunidade, na verdade. A gente chega a passar aqui pela região aqui de Palmitos, por exemplo, toda semana, fazendo coleta desses produtos para fazer análises para esse nosso público regional. Então o papel da universidade vai para além do ensino, na verdade. A gente é universidade porque tem tudo isso, né, Vonei? Pesquisa, extensão, ensino e pós-graduação. A gente se preocupa com uma linha inteira no que envolve desenvolvimento de uma região, claro, e de uma sociedade. Então eu faço questão de relembrar aqui, por mais que a gente sempre goste de falar do ensino, do professor, do aluno, mas nós temos 300 colaboradores no campus de Frederico Westphalen. São 150 professores e 150 técnicos administrativos, que são as pessoas que fazem tudo isso acontecer, que fazem o cuidado dos laboratórios, os técnicos. Nós temos uma infinidade de pessoas que estão por trás de todo esse processo para dar conta do ensino e da pesquisa, com entidades públicas, privadas, sociedade civil. A gente está sempre envolvido em algo. Os nossos carros, né, Prof. Silvio, o nosso pessoal está sempre envolvido em algo na região, tentando promover o que a gente chama de desenvolvimento, porque a gente sempre ensina algo. Hoje, o fato de estarmos aqui, provavelmente algum ouvinte ouviu algo que, eu nunca tinha ouvido falar dessa forma ou desse jeito. Isso é ser universidade, é sair de dentro de casa, às vezes, e levar para além da sala de aula o conhecimento, porque outros públicos precisam dessas informações. Legal demais. Gente, eu gostaria de agradecer, infelizmente o nosso tempo é curto, com certeza a gente teria muitos outros assuntos para falar, para comentar sobre a URI, que é uma universidade, como vocês mesmos falam e que a gente fala também, é referência na região noroeste do Rio Grande do Sul e também aqui de Santa Catarina. Quero agradecer a presença de vocês e quero
pedir, em que a 101 contribui com o desenvolvimento da URI no âmbito regional? Olha, Volney, a 101 é uma grande parceira da nossa universidade, sempre deu uma contribuição muito importante para nós na divulgação de todos os nossos projetos da universidade. Agora eu estava ouvindo o Ezequiel e me lembro que o Luiz Carlos, que é um grande parceiro nosso, um amigão da URI, né? O Luiz Carlos, ele é uma figura que a gente sorri quando vê ele chegando, porque ele sempre está presente nos nossos eventos. E a rádio, ela ajudou e ajuda ainda nesse processo de divulgação da URI. E fala da URI com tanto carinho, e fala da URI com tanta propriedade, que a rádio é uma extensão da universidade. Então, a 101.5 para nós é como se ela fosse parte da nossa instituição. Que bom. E nós estamos aqui com o maior carinho do mundo para abraçar vocês nesses 15 anos e desejar vida longa a essa rádio que faz tanta diferença, né, na nossa região. E como eu ia dizendo, eu estava ouvindo o Ezequiel falando das nossas prestações de serviços, nossos laboratórios. Quando nós fizemos o lançamento dos laboratórios num novo espaço, o Luiz Carlos estava lá. Então a Rádio 101, ela sempre esteve presente e está presente no cotidiano da nossa URI. E que a gente possa continuar dessa maneira, contribuindo, estando presente. E eu quero dizer de antemão também, todas as vezes que eu tive lá na URI também, eu me senti em casa. Então, obrigado a vocês pelo acolhimento de sempre. Obrigado a vocês por comunicarem os nossos fatos, histórias, enfim, da instituição a todo momento. Eu acho que toda vez que a gente precisou, fomos atendidos. Quando vocês contataram a gente para vir aqui em Palmitos falar um pouquinho, a gente deu alguns atrapalhos no início, nos outros agendas, mas estamos aqui. A gente não deixou de atendê-los também por conta dessa reciprocidade, né? Porque vocês levam para fora da universidade aquilo que somos, vocês têm essa importância de comunicar aquilo que a universidade é, e nós não poderíamos deixar de vir aqui parabenizá-los nesse dia, nessa data, né? Nesse momento tão importante, entrando para uma fase da adolescência dos 15 anos, né? Debutamos. No nosso caso, a gente está entrando para a maturidade, e vocês estão nessa fase também, que bom. Que legal. Professora Silvia, obrigado pela sua presença aqui no nosso quadro Café com o Cliente. Sucesso para vocês frente à URI. Muito obrigado, Volney. Quero dizer que estou muito feliz em estar aqui, é um grande prazer. Quero deixar um abraço muito grande novamente a todos os que já se formaram na nossa URI. Tem muitos alunos nossos que eu me comunico pelas redes sociais com eles, e os que estão na URI também, que continuem apostando na nossa universidade, que ela faz muita diferença na vida das pessoas. E quero aproveitar, Volney, se tu me permite, para fazer um convite. Nós estamos com o edital do nosso programa de pós-graduação em educação, o mestrado e o doutorado aberto, com bolsas de 50% para professores da rede pública, que é bem importante também, porque é um processo de formação necessário, né, nesse momento da história em que a educação, às vezes, ela não é tão valorizada quanto deveria, mas é só a formação do professor, e um professor mais qualificado, que vai mudar essa realidade. Então, fica o convite para fazer um contato lá com a nossa URI, olhando na nossa página, tem todas as informações, e venham fazer o nosso mestrado e nosso doutorado, que o programa está muito bacana, e ele não serve só para professores. Nós hoje temos médicos, advogados, fisioterapeutas, nutricionistas, contadores, administradores e todos os profissionais que tu imaginar, porque o programa de pós-graduação em educação, ele é abrangente, ele serve para todas as áreas do conhecimento e serve para que a gente possa, então, ajudar as pessoas a crescer também. Veja que amplo que é. Obrigado, viu, professora Silvia? Obrigado também, professor Ezequiel, pela sua presença, sucesso e até uma próxima oportunidade, claro. Em breve. Desculpa, eu não posso deixar agora de dar um abraço aí ao Luiz Carlos, chegou, como ele é nosso grande amigo e parceiro, um abraço, Luiz Carlos. Daqui a pouco ele vai passar pro lado de cá. Não, com certeza, eu acho que essa parceria da 101 com a universidade vai continuar assim, em função de tudo que a gente falou há pouco tempo aqui. Fico feliz em estar aqui pela primeira vez, espero voltar assim sempre que possível para comunicar um pouquinho da nossa instituição, da nossa universidade. Um abraço a todos os nossos egressos, né, que estão nos ouvindo, e um abraço para aqueles que virão para a universidade. A gente está de portas abertas, quando quiserem, por favor, contatem, telefone, enfim, site, vocês têm todos esses contatos, serão muito bem-vindos e recebidos na nossa instituição. Com certeza, se tiverem dúvidas, podem entrar em contato aqui com a 101, que a gente passa para vocês também. Obrigado mais uma vez, gente. Conversamos então com a
diretora-geral Silvia Regina Canã e o diretor administrativo Ezequiel Plínio Albarello, pessoal da Unicampus de Frederico Westphalen. Aí eu não posso deixar de mandar um abraço também pro meu grande parceiro, eu digo que ele é de casa aqui já, o Leandro Fritzen, lá da Unicampus Frederico Westphalen. Ele que é o do Uri na escola, mas tá sempre por aqui. Quando ele pode, ele dá uma passadinha aqui na 101 para conversar com a gente. E esses foram os nossos convidados de hoje no quadro Café com o Cliente. Você ouviu o Café com o Cliente. Especial 15 anos da Rádio 101.5 FM. Café com o Cliente.